conteúdo também tem na apostila do professor Mário lá, as explicações, a teoria, tá? Mas a gente vai desenvolver eles aqui também. Bom, vamos começar pelo RC, né? Circuito RC paralelo. Bom, aqui começa a ocorrer coisas um pouquinho diferentes também, tá, pessoal? É um pouquinho mais complicado, digamos assim. Então requer talvez um pouquinho mais de atenção de vocês aí na explicação, tá? Preste bem atenção na explicação. Se não compreenderem, perguntem, porque sozinho é difícil de compreender isso aí, tá? Então, se não compreenderem, perguntem. Então, nós vamos fazer aqui um circuito. Vou botar aqui, ó. Desenhar um circuito, um resistor e um capacitor apenas. Alimentados por uma fonte de corrente alternada, né? Em paralelo. Então aqui o resistor e o nosso capacitor. Então isso aqui é um circuito RC paralelo, né? Claro que estamos analisando em corrente alternada, né? Continuamos analisando em corrente alternada. Então vai ocorrer o quê? Vai começar a surgir uma corrente nesse circuito, né? Sai uma corrente total da fonte. Nós chamamos de I total também, é claro. Este I, como ocorre em qualquer circuito paralelo, ele vai se dividir. Que essa é a característica de um circuito paralelo. Aqui nós vamos ter a corrente no resistor e aqui nós vamos ter a corrente no capacitor, tá? Podemos dizer, né? E aqui a tensão da fonte, né? Que nós temos a tensão da fonte V com uma determinada frequência, que por enquanto não precisamos disso. Qual é a característica do circuito paralelo? Né? Uma delas eu já mostrei, né? A corrente se divide proporcionalmente ao valor dos componentes. Aí nós temos um resistor e temos um capacitor. A oposição do resistor é a sua resistência. A oposição do capacitor, né? Nós já vimos que é a reatância capacitiva, que é 1 divididos por 2πfc. Então, qual é a outra característica do circuito paralelo? A tensão é a mesma, exatamente, para todos os componentes, né? Então, nós podemos calcular aqui, através dessa tensão que é igual para os componentes, porque o R, então, tem a tensão da fonte e o C tem a tensão da fonte também. Tá bem, Patrícia? Não tem problema. Vai ficar gravada a aula, tá? Depois, se quiser, tu observa lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso calcular a minha corrente no resistor. Corrente no resistor, por lei de Ohm, né? Vai ser a tensão da fonte dividida pela oposição deste resistor. E posso calcular também essa corrente que nós estamos chamando de C, tranquilamente. A tensão da fonte sobre a oposição do capacitor, que é o XC, né? Só que tem um detalhe. Opa, peraí que tá terminando a bateria no meu notebook aqui, eu vou ligar, senão vai cair tudo. Pronto. Só que se nós estivéssemos trabalhando, né, lá na disciplina de eletricidade, né, ou na disciplina de análise de circuitos do segundo semestre, que vocês não viram ainda, mas é com corrente contínua, essas correntes aqui em total se divide proporcionalmente, tá? Muito bem. Nós iríamos dizer que é a soma das duas, né? Olha, essa corrente aqui é 10 amperes, aqui é 5 amperes, a corrente total vai ter 15.
porque os componentes serão os mesmos. Só que aqui, novamente, a gente tem que analisar a questão da diferença dos componentes. Eu tenho um resistor e tenho um capacitor. E ambos se comportam diferente em relação à tensão e corrente, né? Nós vimos que o resistor ele não provoca defasamento entre tensão e corrente. A corrente no resistor está em fase com a tensão do resistor, certo? Agora, no capacitor isso não ocorre. O capacitor ele atrasa a minha tensão em 90 graus. Então a corrente no capacitor não está em fase com a tensão do capacitor. Isso quer dizer que esta corrente e esta não estão em fase. Elas estão defasadas, de um ângulo de 90 graus. Então eu não posso simplesmente somar como você soma lá em corrente contínua. Tem que ser analisado esses aspectos aí, certo? Eu posso calcular individualmente, sem problema. Ó, o IR é isso, o IC é isso, tranquilo, tá? Agora, somar aritmeticamente, como a gente está acostumado a fazer, bom, aí eu já não posso fazer isso aí, tá? Então, como o Marcelo diz ali, ó, a tensão é a mesma para todos os componentes, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a tensão como referência. Tá? Então, tensão será a referência. Referência. Lembro que no circuito série a referência era a minha corrente. Aqui a referência é a minha tensão. Tá? Então, aqui no circuito paralelo, e como o que muda é a corrente e não a minha tensão, né? Eu vou fazer um diagrama aqui também, só que eu não vou fazer o diagrama das tensões, porque as tensões são as mesmas. Não tem por que fazer o diagrama das tensões, eu vou fazer o diagrama das correntes. E irei usar como referência nesse diagrama o que é comum para os dois componentes aí, que é a minha tensão. Então, vamos colocar a nossa corrente como referência. Aqui vai... Peraí que eu já saio da frente ali. Aqui vai a minha corrente. Peraí. Aqui vai a corrente, então, como referência, né? Então, aqui é o meu I. E aí eu vou colocar agora... Ah, desculpa. Eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Fui tirar a minha imagem dali e, em vez de botar tensão, botei corrente. Então, a tensão é a minha referência, certo? Então, eu vou fazer o diagrama das correntes, eu vou colocar as correntes no resistor, no capacitor e a corrente total aqui neste gráfico, tá? Isso aqui não deixa de ser um diagrama vetorial, que a gente chama, tá? Um diagrama de fasores. Inclusive, tem um exercício ali que faz o diagrama vetorial, diagrama de fasores. Nada mais é do que essas coisas assim, tá? Colocar o desenho dos vetores aqui, dos fasores, onde é que eles estão posicionados, tá? Então, aqui nós vamos colocar quem é que está aqui. A tensão no resistor. Oh, de novo eu estou com tensão, cara. Corrente. Corrente. Diagrama das correntes. Então, eu estou com a corrente no resistor em fase com a tensão. Por quê? Porque o resistor não provoca defasamento. Então, eu vou fazer uma soma vetorial aqui, certo? Utilizando o método gráfico, é o que nós estamos fazendo. Nós vamos chegar novamente a um triângulo retângulo aqui. Agora, eu vou somar o IR com o IC, eu vou colocar na pontinha deste vetor aqui, o meu IR, eu vou colocar o meu IC. Na posição que ele se encontra. Certo? Bom, como a tensão, o capacitor atrasa a minha tensão, né? E a tensão está aqui para a direita, eu tenho que representar a minha corrente para cima ou para baixo? Quem é que lembra disso?
Tensão para a direita, a corrente tem que ser para cima ou para baixo para dizer que ele está atrasando a minha tensão? Para cima, isso aí. Então aqui nós vamos botar, vou pegar a régua aqui para ficar retinho. Aqui nós vamos botar a corrente no capacitor. Então, o IC. Uma soma com método gráfico, IR e C. Saí daqui, terminei aqui. Esse ponto daqui até o final é a soma dos dois. Ou seja, este vetor que eu tenho aqui na minha hipotenusa nada mais é do que a corrente total, porque é a soma dos dois. Então aqui está a minha corrente total do circuito, aquele I ali que eu coloquei saindo da fonte. Novamente eu tenho um ângulo aqui que nós vamos chamar de ângulo φ, certo? Que vai ser muito utilizado lá no módulo 4. E vocês vão saber o conceito disso, tem um conceito por trás dele também. Por aqui no momento nós vamos só poder utilizar, né, a forma trigonométrica desse triângulo retângulo para calcular qualquer uma dessas variáveis aqui. Bom, daqui nós podemos tirar, né? Acho que eu vou lá para cima, porque senão vai ficar apertado aqui. Nós podemos começar a tirar os equacionamentos deste meu triângulo retângulo, né? Ou seja, nós vamos aplicar Pitágoras da mesma forma. Nós vamos dizer que a corrente total ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o IR ao quadrado mais o IC ao quadrado. Então, daqui basta depois nós tirar a raiz quadrada disso aqui, né? E aí nós estamos calculando a corrente total. Certo? Então, é assim que a gente calcula a corrente total num circuito paralelo. No RC, depois vocês vão ver no RL, é exatamente igual, tá? Só que a diferença é que o IL vai ser para baixo e o triângulo vai ser para baixo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a corrente resultante está para cima e aqui na horizontal está a tensão da fonte. Mostra exatamente isso, que a tensão está atrasada em relação à corrente. Por isso o circuito RC paralelo, ele não é um circuito puramente capacitivo, nem puramente resistivo, e sim um circuito capacitivo, tá? Porque ele atrasa a minha tensão em relação à corrente num ângulo diferente de 90 graus, né? E diferente de zero. Ele se compreende entre esses dois valores. Daqui também saem aquelas relações trigonométricas, né? Então, só para isolar aqui, né? Se eu quiser isolar o I, então vai ser raiz quadrada de IR ao quadrado mais o IC ao quadrado. É por isso que eu disse para vocês que não valia a pena ficar decorando essas fórmulas, tá? O que vocês têm que se lembrar é do Pitágoras e das relações trigonométricas, fazerem esses desenhos aqui e daqui tirarem as fórmulas. É a maneira mais fácil de vocês dominarem isso. Porque isso aqui vai ter o triângulo lá do RC série, do RL série, do RLC série, do LC série. Depois vai ter o triângulo do RC paralelo, do RL paralelo, do RLC paralelo, do LC paralelo. E cada um vai ter umas formas diferentes. Então, vale muito mais a pena vocês aprenderem a construir isso aqui dessa forma. Que aí vocês fazem o formulário de vocês. Se não se lembrarem, vocês vão ali, fazem o desenho em triângulo e vão se lembrar da forma. Tá? E nunca mais vão esquecer. Tá? Nunca mais esquecer, porque basta decorar Pitágoras e as relações trigonométricas, né? Que é o seno, cosseno e tangente. Então, o seno, nós sabemos que é o cateto oposto ao ângulo. O cateto oposto, se o ângulo é aqui, o oposto é este aqui, ou seja, IC, divididos pela hipotenusa, que é o meu I. O cosseno deste φ, deste ângulo aqui, ó, é o cateto adjacente, que é este que sai junto com o ângulo, que é o IR, pela hipotenusa. A tangente, como é seno sobre cosseno, a tangente vai ser o cateto oposto divididos pelo cateto adjacente. Tá? Então, o seno vai ser igual ao cateto oposto
que é o IC, divididos pela hipotenusa, que é o I. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que é o IR, divididos pela hipotenusa, que é o I. E a tangente do ângulo vai ser o cateto oposto, que é o IC, divididos pelo cateto adjacente, que é o IR. Então aqui está as fórmulas, digamos assim, para se trabalhar com esse circuito aqui, pensando em corrente, né? Claro que tem que calcular aqui também com lei de Ohm, também, não tem novidade nenhuma, você já conhece a lei de Ohm. Tem que calcular o XC, a reatância, né? Claro que depende da capacitância, e aí vocês vão precisar da frequência, né? Se não for dado já a reatância capacitiva, vocês têm que saber o valor da frequência da fonte para poderem calcular aqui. Outra novidade que nós temos aqui, pessoal, que é diferente, nós não temos aqui o diagrama das oposições. Nós vamos ter um outro diagrama aqui. Porque se vocês lembrarem, nós construímos lá o diagrama das oposições fazendo o seguinte, pegando cada um desses fasores e dividindo pela referência. Então lá nós dividimos, só que lá os fasores eram as tensões, dividido pela corrente, que era a referência. Ó, tensão sobre corrente, nós iria inverter aqui, daria as oposições, que é o R e o XC. Só que aqui vai ser o contrário, vai ser corrente por tensão. Corrente por tensão é o inverso das oposições. Ó, o que eu estou falando? Vamos dividir aqui de novo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, essa corrente aqui, IC, e vou dividir pela referência, certo? Então vamos botar aqui, ó, IC divididos por V. Notem que se eu pensar na lei de Ohm, vou fazer um rascunho aqui e depois eu apago, tá? O que diz a lei de Ohm em relação ao XC? XC é igual a V, a tensão, divididos por IC, que é essa fórmula aqui, né, que nós usamos, só que separando com o XC, né? Troca de lugar aqui, fica V sobre IC, é o XC. Aqui eu tenho o contrário, ó. É o contrário disso aqui. Então eu vou ter 1 sobre XC aqui. Então aqui eu vou ter 1 dividido por XC e não o XC. Da mesma forma, eu vou ter aqui, eu vou pegar o meu IR e vou dividir por o V, que é a referência. Então eu vou pegar aqui, ó, IR divididos por V. O que vai dar o IR pelo V? Aqui no nosso rascunho. Ó. O R não é o V divididos pelo IR? Lei de Ohm. Só que eu tenho ao contrário essa fórmula aqui, ó, IR sobre V, IR sobre V. Então é 1 sobre R. Isso aqui então é 1 sobre R, ou seja, o inverso da resistência. Da mesma forma que quando eu pegar aqui esse outro I aqui, que é o I total, e dividir por V, ó, o I total e dividir por V, eu não tenho a impedância. Né? Nós vimos já no circuito série que a impedância era igual à tensão total do circuito divididos pela corrente. Aqui é o contrário, ó. É a corrente divididos pelo V. Então eu tenho o inverso da impedância aqui. Tá? E isso tem nomes, pessoal, que isto sim é novidade para vocês aqui, tá? Penso eu, pelo menos alguns. O inverso da resistência é a condutância, que nós representamos pela letra G. Condutância. O inverso da letra Z, ou seja, o inverso da impedância, é representado pela letra Y, e o nome disso é admitância. Admitância. O inverso da reatância capacitiva nós representamos por 2 letras, o B seguido do C. E o nome
É um nome bem diferente. É susceptância capacitiva. Tá? Susceptância capacitiva. Deixa eu sair daqui de novo. E eu vou apagar aqui esse meu rascunhozinho que eu tinha feito. E vamos lá para cima. Bom, então, eu tenho essas novidades aqui, ó. O inverso da reatância capacitiva, suscetância capacitiva. O inverso da condutância, da resistência, da oposição do resistor, é a condutância. O inverso da impedância nós chamamos de admitância, certo? O nome disso tudo aqui nós chamamos de facilidades. Tá? Então, a facilidade, a condutância é o inverso da resistência. A resistência o que é? É a oposição à passagem da corrente pelo resistor. Certo? Isso é a resistência, né? Ele oferece uma oposição. As facilidades é o contrário. É a facilidade que o resistor apresenta a passagem da corrente. É o inverso, né? Isso quer dizer o seguinte: quanto maior a resistência, maior é a minha dificuldade, né? Ou seja, mais difícil é da corrente passar, menor vai ser a corrente, certo? Quanto maior a resistência. Porém, a condutância será menor, né? Porque a facilidade tem que ser menor. Desculpa, eu tô falando de um jeito que está ficando confuso. A resistência, né? Se nós pensarmos, vamos pensar na lei de Ohm aqui. Vamos escrever porque é para ficar mais fácil. Ó, pensando no resistor, né? Quanto maior o resistor, lei de Ohm, resistência é igual a V divididos por I, né? Então vamos pensar no I. I é igual a V divididos por R, tá? I é igual a V divididos por R. Quanto maior o valor da resistência, menor é a corrente. Por quê? Porque ele está dificultando mais a passagem da corrente, certo? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Mas quanto maior a resistência, menor, que o G é igual a 1 sobre R, né? Quanto maior a resistência, menor vai ser a condutância. Então, menor vai ser a facilidade que ele oferece à passagem da corrente elétrica. Então, é inversamente proporcional, certo? Só para vocês compreenderem isso aí. Mas as facilidades, então, que são o inverso das oposições, né? A facilidade é o inverso das oposições. A unidade deles, tá? A unidade da condutância, ou a unidade da suscetância capacitiva, ou a unidade da admitância, claro que não vai ser mais o Ohm, né? Porque não é mais oposição, não é mais resistência. E aí nós vamos ter o Ohm escrito ao contrário, por exemplo. Pode vir desta forma, assim, ó. Mó. Certo? É uma das formas de ser representadas as facilidades. Que é o Ohm escrito ao contrário, certo? Mas podemos ter também, que é utilizado no Sistema Internacional de Medidas, o Siemens, que é representado apenas pela letra S, tá? Então, aqui seriam as unidades das facilidades e a representação, né, que é o inverso das oposições. Então, a condutância é a facilidade que o resistor tem à passagem da corrente, neste caso, né, alternada. A suscetância capacitiva é a facilidade que o capacitor oferece à passagem da corrente alternada.
A admitância é a facilidade que todo o circuito, já que ele é o inverso da impedância, né? Todo o circuito oferece a passagem da corrente alternada. Exatamente o contrário das oposições, certo? Bom, visto isso, então nós vamos construir agora o outro diagrama, que não será o diagrama das impedâncias, e sim o diagrama das facilidades. Vou mudar de página aqui. Então, o diagrama das facilidades. Ele é construído, né? Cada um no seu respectivo lugar também, né? Aqui nós vamos ter, em vez de ter a resistência, em vez de nós termos a resistência aqui, nós vamos ter o G, que é a condutância, o G. Aqui em cima, olha que cor eu usei ele, verde e vermelho. Aqui em cima, ao invés da reatância capacitiva, nós vamos ter a suscetância capacitiva. Que é o BC. E aqui, ao invés da oposição total do circuito, né, que seria a minha impedância, vai ser o inverso da impedância, que é a admitância, representada por uma letra Y. Continua sendo aquele nosso ângulo aqui, né? E todas aquelas fórmulas saem daqui também, né? Nós podemos dizer que a admitância ao quadrado é igual à condutância ao quadrado mais a suscetância capacitiva ao quadrado, certo? Ou isolando, né? A admitância vai ser igual à raiz quadrada da condutância ao quadrado mais a suscetância capacitiva ao quadrado. Então notem que aqui a gente não consegue calcular a oposição total do circuito como a gente estava calculando o circuito sério. Essa é a diferença do circuito paralelo, certo? Lá no circuito sério a gente pega, para calcular a impedância do circuito, se for pedida, é só fazer o Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado, mais, se for um RC, né, XC ao quadrado. Muito bem. Aqui não é assim. Vocês têm que fazer o inverso, certo? Calcular a admitância e aí depois, então, a impedância, vocês vão fazer o inverso disso. Esta é a forma de calcular a impedância do circuito, se for pedida. Mas eu vou fazer daquela outra forma. Está errado. Vai dar um valor errado, tá? Entenderam o que eu estou dizendo? Vocês têm aqui, digamos, 10 ohms no resistor, 10 ohms no resistor, e aqui, sei lá, 20 ohms no capacitor. Eu não consigo fazer como eu faço lá no circuito sério, certo? Que eu vou aplicar Pitágoras entre esses dois. Não, eu tenho que ver o inverso da resistência, o inverso da reatância capacitiva, calcular a admitância e após, então, inverter a admitância para achar o meu Z. Certo? A menos, eu não vou precisar fazer isso, tá? A menos que eu tenha o valor da tensão da fonte. Se eu tiver o valor da tensão da fonte, o R e o C, bom, aí eu posso, né, usar a nossa malandragem, né, que diz que a corrente total não é igual à tensão total divididos por Z, lei de Ohm. I é igual a V sobre Z. Continua valendo, certo? Se eu tiver o meu I total, eu simplesmente... se eu tiver o meu I total e tiver o V, eu consigo calcular o Z aqui sem problema nenhum. Eu não preciso saber o valor do IR, eu não preciso saber o valor do IC, né? Eu tenho... Aliás, desculpa. Eu preciso saber o valor do IR e do IC para calcular o I total primeiro. Tá? Calculo o IR como? Lei de Ohm. Como é que calculo o IC? Lei de Ohm. Calculo o I total. Eu tendo o I total, eu simplesmente
pego o meu V, divido pelo I total e eu vou ter o Z. Certo? Eu simplesmente vou usar essa fórmula aqui, ó. Z é igual a V sobre I total, tá? Que eu já calculei aqui, ó. Vou botar aqui para ficar bem claro, né? Aqui é o I total. Certo? Aí eu consigo calcular o Z, sem problema nenhum. Mas e se o problema não der a tensão da fonte? Não tem como fazer isso aí. Tá? Se o problema não der a tensão da fonte, der apenas, quanto é que é a associação em paralelo, né, do R e do C, qual é a oposição que vai dar isso aí? Né? Bom, aí eu não tenho como fazer dessa forma. Aí eu vou ter que vir para cá, eu faço o inverso do R, faço o inverso do XC, calculo a admitância para o Pitágoras e aí então eu consigo calcular minha impedância. Tá? Então tem momentos que vocês não vão conseguir fugir disso aqui. Mas tem, na maioria dos casos, momentos que vocês nem precisam usar isso aqui. Tá? Mas estamos vendo o conteúdo, a gente tem que ver isso aí. Alguma pergunta até o momento? Bom, daí também tem, né? Dá para usar o seno, cosseno e a tangente, né? Então aqui sai, né? Aquelas outras formas trigonométricas, né? O seno do ângulo φ é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo φ vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Essas formas aqui, né? Dá para vocês usarem também, tá? Se vocês precisarem, em vez de usar Pitágoras, dá para utilizar isso aqui, certo? Geralmente a gente utiliza o Pitágoras, tá? Mas no momento que tu tiver um, certo? E tu calcular, né? Tiver o ângulo, por exemplo, né? O defasamento, né? Aqui neste caso, entre o ângulo do defasamento entre a tensão e a corrente, né? Se tu já tivesse calculado o ângulo aqui, aí tu pode usar ele ali de novo, não tem problema nenhum. Mesmo exercício, tu consegue usar essas outras fórmulas aqui. Compreenderam? É isso, pessoal. Do circuito RC paralelo é isso, tá?